Seção 4 do reajustamento do valor dos benefícios. Artigo 41-A. O valor dos benefícios em manutenção será reajustado anualmente na mesma data do reajuste do salário mínimo, pro rata, de acordo com suas respectivas datas de início ou do último reajustamento, com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor, INPC, apurado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE. Parágrafo 1º. Nenhum benefício reajustado poderá exceder o limite máximo do salário de benefício na data do reajustamento, respeitado os direitos adquiridos. Parágrafo 2º. Os benefícios com renda mensal superior a um salário mínimo serão pagos no primeiro ao quinto dia útil do mês subsequente ao de sua competência, observada a distribuição proporcional do número de beneficiários por dia de pagamento. Parágrafo 3º. Os benefícios com renda mensal no valor de até um salário mínimo serão pagos no período compreendido entre o quinto dia útil que anteceder o final do mês de sua competência e o quinto dia útil do mês subsequente, observada a distribuição proporcional dos beneficiários por dia de pagamento. Parágrafo 4º. Para os efeitos dos parágrafos 2º e 3º deste artigo, considera-se dia útil aquele de expediente bancário com horário normal de atendimento. Parágrafo 5º. O primeiro pagamento do benefício será efetuado até 45 dias após a data da apresentação pelo segurado da documentação necessária à sua concessão. Parágrafo 6º. Para os benefícios que tenham sido majorados devido à elevação do salário mínimo, o referido aumento deverá ser compensado no momento da aplicação do disposto no caput deste artigo, de acordo com as normas a serem baixadas pelo Ministério da Previdência Social. Seção 5 dos benefícios. Subseção 1 da aposentadoria por invalidez. Artigo 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta subsistência e ser-lhe-á paga enquanto permanecer esta condição. Parágrafo 1º. A concessão de aposentadoria por invalidez dependerá da verificação da condição de incapacidade, mediante exame médico pericial a cargo da Previdência Social, podendo o segurado, às suas expensas, fazer-se acompanhar de médico de sua confiança. Parágrafo 2º. A doença ou lesão de que o segurado já era portador, ao filiar-se ao regime geral de previdência social, não lhe conferirá direito à aposentadoria por invalidez, salvo quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento dessa doença ou lesão. Artigo 43. A aposentadoria por invalidez será devida a partir do dia imediato ao da cessação do auxílio-doença, ressalvado o disposto no parágrafos 1º, 2º e 3º deste artigo. Parágrafo 1º. Concluindo a perícia médica inicial, pela existência de incapacidade total e definitiva para o trabalho, a aposentadoria por invalidez será devida: alínea A, ao segurado empregado, a contar do 16º dia do afastamento da atividade ou a partir da entrada do requerimento, se entre o afastamento e a entrada do requerimento decorrerem mais de 30 dias. A linha B, ao segurado empregado doméstico, trabalhador avulso, contribuinte individual, especial e facultativo, a contar da data do início da incapacidade ou da data de entrada do requerimento, se entre essas datas decorrerem mais de 30 dias. Parágrafo 2º. Durante os primeiros 15 dias de afastamento,
da atividade por motivo de invalidez, caberá à empresa pagar ao segurado empregado o salário. Parágrafo 4º. O segurado, aposentado por invalidez, poderá ser convocado a qualquer momento para avaliação das condições que ensejaram o afastamento ou a aposentadoria, concedida judicial ou administrativamente, observado o disposto no artigo 101 desta lei. Parágrafo 5º. A pessoa com HIV/AIDS é dispensada da avaliação referida no parágrafo 4º deste artigo. Artigo 44. A aposentadoria por invalidez, inclusive a decorrente de acidente do trabalho, consistirá numa renda mensal correspondente a 100% do salário de benefício, observado o disposto na seção 3, especialmente no artigo 33 desta lei. Parágrafo 2º. Quando o acidentado do trabalho estiver em gozo de auxílio-doença, o valor da aposentadoria por invalidez será igual ao do auxílio-doença, se este, por força de reajustamento, for superior ao previsto neste artigo. Artigo 45. O valor da aposentadoria por invalidez do segurado, que necessitar de assistência permanente de outra pessoa, será acrescido de 25%. Parágrafo único. O acréscimo de que trata este artigo, a linha A, será devido, ainda que o valor da aposentadoria atinja o limite máximo legal. A linha B será recalculado quando o benefício que lhe deu origem for reajustado. A linha C cessará com a morte do aposentado, não sendo incorporável ao valor da pensão. Artigo 46. O aposentado por invalidez que retornar voluntariamente à atividade terá sua aposentadoria automaticamente cancelada, a partir da data do retorno. Artigo 47. Verificada a recuperação da capacidade de trabalho do aposentado por invalidez, será observado o seguinte procedimento. Inciso 1. Quando a recuperação ocorrer dentro de 5 anos, contados da data do início da aposentadoria por invalidez ou do auxílio-doença, que a antecedeu sem interrupção, o benefício cessará. A linha A, de imediato, para o segurado empregado, que tiver direito a retornar à função que desempenhava na empresa quando se aposentou, na forma da legislação trabalhista, valendo como documento para tal fim o certificado de capacidade fornecido pela Previdência Social. A linha B, após tantos meses quantos forem os anos de duração do auxílio-doença ou da aposentadoria por invalidez para os demais segurados. Inciso 2º. Quando a recuperação for parcial ou ocorrer após o período do inciso 1 ou não ou havendo quando o segurado for declarado apto para o exercício de trabalho diverso, do qual habitualmente exercia, a aposentadoria será mantida sem prejuízo da volta à atividade. A linha A, no seu valor integral, durante 6 meses, contados da data em que for verificada a recuperação da capacidade. A linha B, com redução de 50%, no período seguinte de 6 meses. A linha C, com redução de 75%, também por igual período de 6 meses, ao término do qual cessará definitivamente. Subseção 2 da aposentadoria por idade. Artigo 48. A aposentadoria por idade será devida ao segurado que, cumprida a carência exigida nesta lei, completar 65 anos de idade, se homem, e 60 se mulher. Parágrafo 1º. Os limites fixados no caput serão reduzidos para 60 e 55 anos no caso de trabalhadores rurais, respectivamente homens e mulheres, referidos na linha A do inciso 1, na linha G do inciso 5 e nos incisos 6 e 7 do artigo 11. Parágrafo 2º. Para os efeitos do disposto no parágrafo 1º deste artigo, o trabalhador rural deve comprovar o efetivo exercício de atividade rural.
ainda que de forma descontínua, no período imediatamente anterior ao requerimento do benefício por tempo igual ao número de meses de contribuição correspondente à carência do benefício pretendido, computado o período a que se referem os incisos 3 a 8 do artigo 9 do parágrafo 9 do artigo 11 desta lei. Parágrafo 3º. Os trabalhadores rurais de que trata o parágrafo 1º deste artigo, que não atendam ao disposto no parágrafo 2º deste artigo, mas que satisfaçam essa condição, se forem considerados períodos de contribuição sobre outras categorias do segurado, farão jus ao benefício ao completarem 65 anos de idade de ser homem e 60 anos de ser mulher. Parágrafo 4º. Para o efeito do parágrafo 3º deste artigo, o cálculo da renda mensal do benefício será apurado de acordo com o disposto no inciso 2 do caput do artigo 29 desta lei, considerando-se como salário de contribuição mensal do período como segurado especial o limite mínimo do salário de contribuição da Previdência Social.